Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Ricardo e estou aqui mais uma vez para as nossas aulas no Rio Educa na TV. Bem, eu sou um homem branco, de altura, estatura mediana, tenho cabelos e olhos castanhos e também uso barba. Eu estou vestindo uma camisa social de manga comprida na cor azul e também uso um cordão com aquelas penas de pavão, que são aquelas penas bem coloridas e que você já deve conhecer. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, as suas paisagens, belezas e elementos naturais. Vamos conhecer um pouco sobre elas, falar um pouco sobre os problemas ambientais enfrentados na nossa cidade e apontar também algumas soluções e pensar e repensar nossos hábitos e atitudes. Acompanhe aí comigo no slide. O Rio de Janeiro e seus elementos naturais. A nossa cidade, o Rio de Janeiro, nasceu em meio a cenários naturais, ou seja, entre o mar e a montanha. É possível admirar essas paisagens quando caminhamos pelo centro histórico ou também pelo mar através de passeios de barco e também quando contemplamos a cidade nos mirantes. Estas são algumas das paisagens deslumbrantes da nossa cidade. A Lagoa Rodrigo de Freitas, a Praia de Copacabana, o Morro Dois Irmãos, o Pão de Açúcar e a Floresta da Tijuca. Bem, apesar de tanta beleza, como nós pudemos observar aí nessas imagens de lugares que vocês já devem ter visto, ido ou até mesmo ouvido falar, é possível observar que no nosso cotidiano enfrentamos muitos problemas ambientais. Como, por exemplo, lixo jogado pelas ruas, problemas de captação de água, poluição sonora e até mesmo do ar. E a proposta é que pensemos hoje formas de utilizar esses recursos, esses elementos naturais, trazendo qualidade de vida, desenvolvimento e práticas um pouco mais favoráveis à conservação destes ambientes. Para isso, eu trouxe um jogo para a gente pensar juntos essas soluções que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Vamos lá? Bem, esse é o nosso jogo. Vamos começar? O Rio de Janeiro e seus elementos naturais. Nesse jogo, você vai passar por algumas missões e vai ter que responder algumas perguntas com relação aos elementos naturais encontrados na nossa cidade. O clima, a vegetação, o relevo e o solo e a hidrografia que compõem as nossas diversas paisagens. Vamos começar pelo clima. Professor, o que é clima? São todas as variações de tempo de um lugar. E aí eu trouxe um desafio para vocês. Olhe para essa imagem que vai aparecer aí na sua tela e pense. Você já deve ter reparado que algumas vezes a nossa cidade amanhece sob influência de fortes nevoeiros, que dificultam a visibilidade. É uma questão natural, mas ela pode ser agravada pela emissão de gases poluentes na nossa cidade. E aí, qual dessas ações pode diminuir o impacto ambiental referente ao clima na nossa cidade? Andar de bicicleta ou andar mais de carro e outros veículos à base de combustíveis? Andar de bicicleta. Bem, essa foi fácil. É uma solução bastante simples e que você pode usar para transpor pequenas distâncias no seu dia a dia. A vegetação, que é a nossa segunda missão, é caracterizada como um conjunto de plantas de uma determinada região. E na missão de hoje, de agora, nós vamos pensar com relação à vegetação, como nós podemos preservar o meio ambiente, reflorestando áreas devastadas, cortando árvores ou soltando balões. Fácil, né? Reflorestando áreas devastadas. Essa foi moleza. E agora nós vamos para a nossa terceira missão. Vamos ver, se eu não me engano, é relevo e solo. O relevo nada mais é do que o conjunto das formas adquiridas na crosta terrestre. Essas formas podem ser classificadas em montanhas, planaltos, planícies, morros, etc. E falando em solo, vamos pensar
Qual dessas medidas pode ajudar na conservação do solo e medidas de proteção ao meio ambiente da nossa cidade? Reciclagem e coleta seletiva, jogar lixo pela rua ou deixar o lixo todo junto e amontoado? Eu acho que é a primeira opção, investir na coleta seletiva. Assim você evita com que haja um empobrecimento do solo e que esse solo seja contaminado por outros fatores. Vamos pensar agora com relação à hidrografia, as nossas praias, rios, mares, lagoas, paisagens que todo carioca adora. Vamos lá? Desafio. Verdadeiro ou falso? O que a gente pode fazer para reduzir os impactos ambientais com relação aos rios e mares? Nunca descartar óleos diretamente em pias, colocar ele em garrafa PET. Mas está dizendo que isso é falso. Eu posso fazer isso? Não, se é falso é para eu nunca fazer isso. Ter sempre uma sacola de preferência biodegradável, aquelas que não afetam o meio ambiente, para descartar o lixo ou jogar lixo nos rios, mares e lagos. Bem, vamos lá. Descartar óleo está dizendo que é falso, então não posso fazer isso, né? Eu acho que a melhor é ter sempre uma sacola biodegradável para toda vez que eu for à praia ou fazer um passeio nesses lugares, porque ela é verdadeira. Então, eu acho que é nessa que eu vou clicar. E eu acho que você também deve ter pensado a mesma coisa. Isso, beleza, acertamos mais essa questão. E agora a gente chegou ao final. Pensamos algumas soluções bem práticas e fáceis de serem usadas no nosso dia a dia para preservar e conservar o meio ambiente. E eu espero que você tenha gostado dele. E, a partir dele, pensado novas soluções e outros hábitos e valores e atitudes no seu dia a dia para conservar e preservar o meio ambiente, que nós também fazemos parte. Bem, e agora vou trazer um desafio para você. É um desafio bem simples que você pode pensar com um adulto ou quem mora com você na sua casa. Pode ser um irmão, enfim. Acompanhe aí comigo. O desafio é bem simples. Crie uma lista com hábitos e atitudes que você e as pessoas com quem você convive podem adotar para contribuir com a conservação do meio ambiente. Bem, como você observou aí no nosso desafio, a proposta ela é bem tranquila. Nada mais é do que repensar as nossas práticas de relacionamento com o meio ambiente e com a nossa cidade. Vou deixar aí com você, com as pessoas que moram com você e com toda a sua criatividade, crie essa lista. Mude seus hábitos e preserve o meio ambiente. Até a próxima, pessoal!